Deixa eu falar uma coisa para você que está precisando que Deus faça um milagre na sua vida. Você que tem buscado, tem orado, tem se esforçado, mas não está conseguindo ver o resultado. O que você tem que fazer? Tem que prestar atenção na palavra de Deus. Talvez você diga, eu tenho prestado atenção. Só que ainda você não se deixou envolver pela presença divina. É preciso preparar o coração para estar na presença de Deus. E como é que eu faço isso? Me desligando das coisas que estão ao meu redor. Se preciso for, tranque-se a sós no quarto, procure se afastar das pessoas que não são da fé. Até mesmo pessoas da família podem tirar a sua atenção, ou quem sabe inibir você na hora de orar, ou de falar abertamente com Deus a respeito dos seus problemas. O nosso momento com Deus, ele não deve ser interrompido por nada. Ele tem que ser de extrema comunhão, um momento de comunhão completa, comunhão plena com Deus. Não pode haver nada que nos atrapalhe, senão a gente perde a conexão com o Senhor. E isso impede de nós recebermos a bênção. Eu estou falando estes dias sobre como obter sucesso nas suas orações. E eu já expliquei no primeiro culto. Cada vídeo gravado é um culto a Deus, é um serviço prestado em prol dos filhos de Deus e todos aqueles a quem o Senhor chamar. Então, como eu ia dizendo, no primeiro culto eu expliquei a respeito da fé em Deus. Fé não é outra coisa, senão a certeza de que aquilo que você entendeu pela palavra de Deus, que é o seu direito, se cumprirá na sua vida. Se tão somente você fizer conforme o Senhor manda. Em Marcos 11:23, Jesus disse, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Talvez você tenha um verdadeiro monte de problemas para ser transportado. Você diz que tem fé, mas não faz o principal que Jesus mandou, que é você falar ao monte. Talvez você esteja até falando com o seu problema, mandando que ele saia. Mas falar por falar também não adianta. Você tem que falar com autoridade. Tem que exigir que saia com base na palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu que é o seu direito, então você cita, como Jesus fez com Satanás no deserto. O diabo estava ali tentando, fazendo propostas, e Jesus recusando. O bicho não desistia, até que Jesus deu a ordem final. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou. Enquanto você não se assumir de verdade como uma pessoa de Deus e agir conforme a autoridade que Jesus deu a todo aquele que nele crê, você não vai conseguir. Se você ficar tímido na hora de orar, na hora de determinar, não usar a autoridade que Deus te deu, não fizer uso daquilo que te pertence conforme o Senhor manda, o bicho vai continuar te oprimindo e rindo na tua cara. Mesmo você sendo um filho, uma filha de Deus, lembre-se que o diabo tentou o próprio Senhor Jesus. Ele tenta a mim e tenta a você. Se não formos firmes na palavra e convictos de que temos autoridade para expulsar o mal, e se você não fizer, você vai ser uma pessoa fracassada, covarde na fé, assim como foram os filhos de Efraim. Conforme diz no Salmo 78, versículo 9, os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da batalha. Não tem um vexame maior do que uma pessoa que diz que tem fé se acovardar diante da ação do inimigo. Quando Deus nos dá a fé, Ele nos dá também a capacidade de agir no seu nome. Quando nós estamos em comunhão com Deus, através de Jesus, da palavra, nessa hora nós estamos revestidos de autoridade e nós temos o poder de trazer à existência as coisas que ainda não existem, mandar embora, expulsar não só um demônio, mas até o inferno inteiro, se for necessário.
E tudo só depende da certeza que temos na autoridade que há em Jesus Cristo, ou seja, na autoridade da palavra de Deus. Falar em nome de Jesus é falar em nome da palavra, de acordo com a palavra. É fazer valer o sacrifício de Jesus em nosso favor. É declarar a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz. Vitória sim, porque aquilo que o diabo pensou ter conseguido, a alegria dos demônios quando Jesus estava sendo crucificado, se tornou logo em desespero. Quando Jesus desceu ao inferno, despojou todos eles e ressuscitou ao terceiro dia. Nós nunca podemos nos esquecer que o nosso inimigo já foi derrotado. O diabo é um inimigo derrotado. E depois de derrotá-los, Jesus, ao ressuscitar, recebeu das mãos do Pai todo o poder e autoridade no céu e na terra, conforme ele mesmo disse. E ele deu autoridade aos seus discípulos para expulsar todos os demônios em nome dele. É aí que está a nossa fé, a nossa garantia de que podemos falar ao monte e mandar que saia, e ele terá que nos obedecer, porque a nossa autoridade vem de Deus. Tem pessoa que vai dizer, não, mas ele deu autoridade aos discípulos dele. E nós somos o quê? Discípulo é aquele que segue a Jesus, é aquele que aprende com ele, é aquele que pratica o que ele fazia, o que ele ordenou. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Então, se você crê e segue a ordem que Jesus te deu, segue o ensinamento que ele te deu, você também é um discípulo de Cristo. Então, nós temos a autoridade que ele deu para expulsar os demônios em nome dele. E é isso que você tem que fazer com plena certeza, porque se você duvida, você está desprezando a autoridade que ele te deu. Jesus disse em Marcos 16:17, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. E quando ele disse aos discípulos que se falassem ao monte, ordenasse que saíssem dali e se lançassem no mar, iria acontecer, ele alertou, ele disse, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então você não pode duvidar no seu coração da autoridade que você tem para ordenar ao monte que sai. Em outras palavras, Jesus disse, vocês têm que falar ao monte e têm que crer que se fará aquilo que vocês disseram. Você tem que confiar na sua autoridade, ou seja, tem que acreditar. Porque se você é uma pessoa que não crê no que você diz, se nem você acredita na sua autoridade, como é que você vai querer que o diabo acredite que você a tem? Você não tem autoridade. Jesus deu, mas você não recebeu, porque o seu coração ainda tem dúvidas quanto a ser um filho ou uma filha de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, você ainda não tem certeza que você é de Deus, você ainda não está salvo. Talvez você ainda não seja uma pessoa totalmente convertida. Por isso você não está conseguindo a bênção que você necessita. Tem que procurar viver uma vida dentro dos padrões traçados por Deus. Tem que deixar o pecado, tem que se santificar, tem que deixar a desonestidade, tem que parar de mentir, tem que parar de inventar desculpa, tem que limpar o coração, não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode dar lugar ao ciúme, orgulho, inveja, tem que deixar os maus costumes, tem que deixar os vícios. Ah, mas eu não estou conseguindo. Veja o que diz o Salmo 37, versículo 5. Está escrito assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é entregar o meu caminho ao Senhor?
é começar a andar conforme a Bíblia diz. Não é falar, Senhor, está na tua mão, o Senhor faz. Não. É eu começar a ler a Bíblia, entender o que está escrito e praticar de acordo com o que está escrito. Começar a andar de acordo com aquele ensinamento. Confiar em Deus, que Ele vai me guiar, vai me conduzir pelo caminho certo. E o mais Ele fará. As coisas erradas, Ele vai tirando da minha vida. Então aplique o seu coração em conhecer a Deus, em conhecer a vontade dEle. Leia a Bíblia diariamente. 2 ou 3 versículos por dia já é o bastante, não precisa ler muito. Você lê 2, 3 versículos e medita naquilo que você leu. Ore para que Deus abra o seu entendimento. E depois você ore de acordo com aquilo que você sentir no coração. E creia que Deus está te ouvindo. Quando nós nos envolvemos com a palavra dEle, Ele nos envolve com o seu Espírito. Então aprenda a falar com Deus e abrir o seu coração. Converse com Ele sobre os seus problemas, sobre os seus desejos, sonhos. Fale sobre os seus anseios. Fale sobre tudo o que se passa contigo. E deixe a presença de Deus inundar o seu coração. Nessa hora você vai sentir que o Espírito dele está te envolvendo. E quando você sentir isso, peça o que você quiser. E creia, porque Ele vai te dar. Eu costumo dizer que nada nos acontece por acaso. E eu digo isso não de mim mesmo, mas porque a própria Bíblia diz, em Provérbios 26, 2, que a maldição sem causa não encontra pouso. Foi dado ao ser humano o direito de escolher entre bênção e maldição. E muitas pessoas estão vivendo ainda debaixo de maldição porque rejeitaram a bênção. Rejeitaram viver a vida que lhes foi proposta. Mas ainda que no passado você tenha feito coisas que deram motivos para que a maldição viesse sobre você, saiba que Jesus morreu numa cruz exatamente para levar toda a maldição e te dar liberdade. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, mas quase ninguém parou para pensar no porquê ele tinha que ser crucificado. Não podia simplesmente ter morrido de outra maneira. Ele tinha que ser crucificado. Por quê? Porque de outra forma ele não se tornaria maldito. Ou seja, a morte dele não seria suficiente para livrar a pessoa da maldição da lei. Somente sendo crucificado é que ele quebraria a maldição da lei sobre a vida daquela pessoa que viesse a crer nele. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Se ele não se tornasse maldito por nós, nós continuaríamos malditos. Continuaríamos sobre a maldição da lei. Então diz a Escritura que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou da maldição da lei. O que é isso? O que isso significa? Significa que é um direito nosso ficarmos totalmente livres de tudo aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, nos versículos 16 ao 68. Tudo que está escrito ali que é uma maldição da lei, é nosso direito ficar livre daquilo. Porque Jesus se fez maldição por nós. Anote aí para você ler depois na sua Bíblia, não deixe de ler. Você tem que ler para você saber o que é maldição da lei e do que é que Jesus te livrou. Do que é que você tem direito de ficar livre. Nenhuma dessas maldições pode se cumprir agora na nossa vida. Se você está sofrendo com qualquer uma dessas maldições descritas nestes versículos, você então pode reivindicar o seu direito, porque Jesus já pagou com a vida dele para que você tivesse direito a ficar livre disso tudo. O Pai jamais vai negar atender um pedido
visto que o sacrifício de Jesus foi para que você fosse liberto. Deus jamais vai negar esse pedido. Então anote aí Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 16 ao 68. Leia na sua Bíblia depois, que é para você saber e ver se alguma dessas coisas ainda está acontecendo com você. E se tiver, você vai entrar em oração, vai conversar com o Senhor e Ele certamente vai te ouvir. Você vai reivindicar o seu direito à liberdade, porque Jesus se fez maldição no seu lugar. Então, no capítulo 30 de Deuteronômio, Moisés disse que se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, com todo o seu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Ou seja, Ele vai te libertar dessa prisão. E se apiedará de ti, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua semente. Vale para você e vale também para os teus filhos e para todos quantos descenderem de você. Deus vai preparar o coração deles para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, e obedecerás todos os seus mandamentos. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Qual livro? A Bíblia. Quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração. O que é converter a Deus de todo o coração? É você deixar tudo que está contra a palavra de Deus e começar a viver de acordo com o que diz a Bíblia. Você está se convertendo, você está deixando o caminho que você andava antes, passando a andar no caminho de Deus. Então, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe. Então é isso. Por hoje basta. Feche os olhos, curve a cabeça. Vamos entrar em oração agora, Pai. Bendito é o teu nome. Tu és o Senhor. Igual a ti não há outro Senhor. Porque conforme disse o profeta Isaías, nunca desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Só tu, Senhor, nos ama de verdade, e o teu amor nos foi provado quando deste o teu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Pai, o Senhor é maravilhoso. Por isso nós estamos aqui, diante de ti. E não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor foi quem nos chamou e nos escolheu para sermos teu povo. Oh, meu Deus, mas muitos de nós ainda estamos vivendo debaixo de opressão, mesmo tendo sido comprados para ti pelo precioso sangue de Cristo. Muitos ainda estão pagando por uma dívida que não existe mais. Muitos estão sofrendo com enfermidades, muitos estão padecendo, muitos estão sendo afrontados, humilhados, tendo seus direitos negados. Muitos não estão conseguindo prosperar na vida, Pai.
Essa maldição já foi quebrada há mais de 2020 anos, quando Jesus disse: está consumado. A nossa libertação já foi decretada. O nosso alvará de soltura já foi lavrado. E o diabo não tem mais nenhum direito legal de nos oprimir. E nós estamos aqui hoje em nome de Jesus Cristo, para levar cativo todo o cativeiro, para prender com cadeias de fogo e poder todo espírito maligno que está nos causando dor, sofrimento no corpo, na alma, e isso é o que nós vamos fazer agora. Então repita assim comigo, meu irmão. Repita assim: em nome de Jesus, eu amarro todo o espírito que está agindo na minha vida, no meu corpo, nos meus negócios, nas minhas finanças, na minha família e em tudo que é meu. E ordeno: o diabo, tire a tua mão de tudo que me pertence. Pegue a tua doença, o teu defeito físico, o teu caroço, a tua inflamação, a tua infecção, teu vírus, tua bactéria, tua fraqueza, tua imundícia e em nome de Jesus, sai para nunca mais voltar. Diga: obrigado, Jesus. Amém.